A igreja do primeiro século não tinha a Bíblia compilada. Escute. Escute. Sabe Priscila, Áquila, Trifena, Trifosa? Sabe Barnabé, Silas, Timóteo, Tito, Maria, Maria Madalena? Sabe Tomé, João, o outro João, o outro João? Sabe o Tiago, irmão de Jesus? Sabe o outro Tiago? Sabe o Judas? Sabe o outro Judas? Sabe Matias? Todos, Apolo, nenhum deles tinha Bíblia. E o acesso aos pergaminhos era restrito aos sacerdotes, escribas e nobres, mas eles a tinham em seus corações. A igreja, os não nobres, escribas e sacerdotes, o povo, eles tinham em seus corações uma compilação. Eles tinham a tradição oral. E foi assim que Moisés registrou todo o Pentateuco, a tradição oral, que é muito melhor do que a escrita. Uma escrita pode chegar na tua mão adulterada, como chegou a Bíblia. Mas a tradição oral, quando ela é realmente amada, quando ela é tradição e não mexerico, quando ela é tradição, passa de pais para filhos, de geração em geração, perfeitamente ou quase perfeitamente. Eles tinham a compilação das referências de 4.000 anos, de Adão até Jesus, em seus corações. Muito mais puramente que nós, com todos os tipos hoje de traduções em papel, impressas e digitais. Guarde isso em seu coração. Eu ensino sempre que o Criador interfere somente em 3 casos, 2 diretos e 1 indireto. Vocês, bons alunos e salvos, sabem disso. Você que está chegando agora, se esforce como os outros, participando dos programas, cursos e reuniões. Pense então comigo. Olha aqui, ó. Esse é o momento para você aguçar seu entendimento. Abra o coração. As línguas, curas e outros sinais para os descrentes, porque sempre tudo isso é sinal para os descrentes, ocorreram com Carrale da Eclésia do primeiro século, entre 33 depois de Cristo, morte de Jesus e Assunção, até 67, morte de Paulo, depois de Cristo, quando o evangelho já tinha alcançado o mundo daquela época pré-América. Para entender isso, 2 vídeos do estudo Ide, Indo, Já Foram, o link está ali em verde na transcrição. Tudo que eu falo está transcrito no portal equiorgânica.com para você aprender, imprimir e em breve revistas. Até que esses sinais foram, coloquei em letras garrafais para você não esquecer, vou dar até um zoom aqui, registrados. Você está vendo aqui do meu lado? Registrados. Até que esses sinais, tudo aquilo que está registrado de sinais, em Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos, principalmente, foram registrados por Lucas, por João, na compilação do Novo Testamento, que tornou forma até ser o que você tem, o que nós temos hoje. Podemos então seguramente dizer que os sinais aconteceram até que eles fossem registrados. E hoje nossos sinais são os registros na compilação chamada Bíblia. Depois da destruição de 70 depois de Cristo, 95 morre João. A perseguição fez com que nós tenhamos uma igreja, em breve vou fazer um vídeo sobre isso, de apenas 25.000 convertidos, isso depois de tudo, no ano 100. Mais perseguidos ainda por Tito Domiciano, por Nero, até que chegou o pai de Constantino e Constantino filho, fazendo tudo que nós temos hoje e conhecemos como cristianismo. Então, a partir desse entendimento, veja, eles tinham sinais.
deles, eles tinham interferência direta de uma igreja errada, unida, que via originalmente, é isso que significa orgânica, original, real, diante deles, literal e físico, e sinais imediatos, instantâneos e perfeitos. Hoje não. Não é sensacionalismo metodista presbiteriano que não existe mais milagres. E eu tenho vaticinado que o Senhor voltará a fazer grandes coisas na grande tribulação. Assista, entenda, veja o compêndio de todos os meus estudos para depois falar alguma coisa. Para ter direito de criticar. Se bem que, na verdade, todos que se debruçam não tem mais por que criticar. A não ser pedir novos trabalhos. E hoje, nossos sinais são os registros na compilação chamada Bíblia. Eu vou repetir. Podemos seguramente dizer que os sinais aconteceram até que eles fossem registrados, e hoje nossos sinais são os registros na compilação chamada Bíblia, livro de referência para nós, vencedores do mundo, heróis da fé e não mística, religiosa ou sagrada. Os sinais hoje ou são aqueles registrados ou são para os casos de interferência que ensino sempre a vocês. Quais são os casos? Lembrou? Pronto. Exemplificando, para entender melhor ainda. Ananias e Safira morreram. Mentiram ao Espírito Santo. E isso foi um sinal real. Espantoso, notório. A todos do primeiro século. Registrado por Lucas em Atos 5. Mas hoje, os que mentem ao Áquil, ao EC, à Igreja Orgânica, ao Mário Persona, a você responsável que tem chamamento, a você que tem dom, à Igreja, ao Espírito Santo, nada acontece. Hoje, Paulo e Silas continuariam na prisão. Não tem anjo indo soltar Pedro. E nem terremoto livrando Paulo e Silas. Mas hoje os mentirosos não morrem, pois temos o sinal do registro da morte deles. Que sinal é esse, irmão Aca? Eu acabei de falar. Atos 5. Como é que você ouviu falar em Ananias e Safira? Através do quê? Do sinal. Que sinal? O registro. Que registro? A escrita de Lucas. Onde? Em Atos 5. Compreende? O registro já é o próprio sinal. É como a marca de Caim, para que todos lembrassem. É como o arco-íris. Eu vou colocar esse arco aqui com 7 cores. Cada vez que o homem olhar para ele, vai lembrar do? Vai lembrar do? Vai lembrar do Áquil no final do programa dizendo: e vem o dilúvio. Petricor. Compreende? O registro já é o sinal. O registro nos basta como sinal. Então, para que Jesus vai, através do seu Espírito, matar pessoas que mentem hoje? Não ia ter jornal para poder noticiar tanta morte. O que passar disso são artificialidades para ganhar prosélitos. E achar no Evangelho uma forma de viver sem trabalhar. Ou qualquer outra má motivação. Sai das drogas pro púlpito. Sai da prostituição pro microfone. E você tá lá alimentando eles. Tem que sair das drogas, sim. Tem que sair da prostituição, sim. Mas para ir pro púlpito? Viver de dízimo? Deixaram de prostituir o corpo para prostituir a palavra? Deixaram de vender drogas para vender o evangelho? Volte a vender drogas. Porque se você vender o evangelho, os açoites serão maiores. Vão ser maiores. Ai daquele que usa o nome do Senhor para escandalizar pequeninos. Ai daquele que mata, rouba e destrói, homem mercenário. O juízo vai vir para você, hein?
Ai, ai, ai. Terceiro, alguém mata em nome da Bíblia. No Oriente Médio, as mulheres são apedrejadas em plena graça em uma praça pública, em nome de Deus e da Bíblia. Um pai matou sua filha quando a viu namorando escondido, usando a Bíblia. Alguém consegue abusar de uma mulher usando a Bíblia, com a anuência do seu marido, inclusive. O líder da igreja da Avó Rosa abusou de fiéis, veja a matéria do Domingo Espetacular, usando a Bíblia. Um pastor mercenário entrega papéis de caderno cortados, dizendo para seus fiéis que aquilo é dinheiro, usando a Bíblia. Um pastor ensina seus fiéis a tomar veneno, comer grama ou dançar com cobras, usando a Bíblia. Uma igreja progressista gay surge com muitos fiéis usando a Bíblia. Não preciso mais citar exemplos, você já entendeu. 4. O sistema religioso diz que são guiados pelo Espírito e que participar com eles do sistema é o que Deus requer de nós, por pior que seja. Eles reconhecem que tem problemas nos templos, que tem pessoas mau caráter, maus pastores, assim eles dizem, mas nós temos que estar lá, debaixo da cobertura deles. Então vamos pensar um pouco. Seria melhor eu dizer para vocês, respondam-me ou respondam-se? Respondam a vocês mesmos. Por que existem mais de 20 formas de se batizar no sistema religioso? Usando a Bíblia. Por que existem mais de 20 formas de cear no sistema religioso? Usando a Bíblia. Por que existem círculos que têm línguas e profecias e sinais e outros dizem que isso não existe mais ou não é dessa forma? Usando a Bíblia. Por que existem legalistas, equilibrados, conservadores e ultraconservadores que não deixam as irmãs nem se depilarem? Usando a Bíblia. As perguntas nessa área são milhares. Não preciso mais fazê-las. Você já entendeu? Aproveitando que a tua mente está aberta, quem sabe a única vez na vida que a tua mente abriu um pouco e você chegou até aqui sem desligar o vídeo. E aproveitando o momento que o véu sai dos seus olhos um pouco coxinho, que seja 2 Coríntios 3, pergunto ainda, por que eles do sistema dizem só aqui tem salvação, só aqui está certo? CCB, TJ, CPDA, Adventistas e milhares e milhares e milhares de outras empresas eclesiásticas que todo dia surgem, se julgam, se desprezam e se desmerecem, se chamam de seitas e heresias entre elas, não se respeitam, se condenam, brigam por suas ovelhas, se ameaçam, não se cumprimentam muitas vezes, e se fazem isso é por interesses nos cafés de pastores, mas se unem quando o foco é atacar o Áqueo, os desigrejados. Por quê? Por quê? Se você é inteligente, me responda por quê. Nós somos o problema que une o sistema religioso protestante. Nós os ajudaremos a se unir na ONU religiosa. Eu disse no vídeo A Bíblia Não é Sagrada que a Igreja Católica é unida porque não interpreta a Bíblia. Eles a compilaram e eles desestimulam seus leigos fiéis o estudo da mesma. Os protestantes, em sua teologia soberba, como dizia Padre Paulo Ricardo, ensinam cada um a interpretar pelo Espírito da glória mística.
E os resultados são milhares e milhares de denominações. É o denominacionalismo. 5. O evangelho te salva ou te condena. A Bíblia aplicada por alguém sem dom pode confundir. Tenho dito, escute alguém com dom e será instruído. Escute alguém sem dom e será destruído. E tirar a fé. Se você escutar alguém sem dom, ao contrário de Filipe explicando para Eunuco que veio de um templo denominacional, de um culto litúrgico, e que não entendia uma simples passagem do Evangelho da Graça de Graça. Se não tiver Filipe ao seu lado, você pode se confundir com a Bíblia e pode até perder a fé com ela, ao contrário do que muitos grupos ensinam até hoje, que para a evangelização basta distribuir Bíblias, como os gideões fazem. Distribuem as Bíblias e dizem, estamos evangelizando o mundo. Escute. Existem grupos hoje com a Bíblia que dizem que Jesus não é o Messias. Existem grupos hoje que dizem que são 3, 4 pessoas até da Trindade usando a Bíblia. Existem grupos hoje que dizem que Jeová é Satanás usando a Bíblia. A Bíblia mal aplicada pode levar uma pessoa à perdição. Afastamento da família por fundamentalismo religioso. Em alguns casos, casamento errado, distanciamento dos filhos, mudanças de cidade e países errados, escolhas materiais de formação e profissão erradas, trabalhando naquilo que não tem aptidão, sendo infeliz o resto da vida, proibição de roupas e alimentos, vida íntima desastrosa, tolerância e violência e abuso em nome da santidade, e o esperar místico em Deus. Eu vou esperar meu marido, vou orar por ele, até que ele largue, até que ele deixe de me bater. Dinheiro e tempo perdidos em liturgias, campanhas e templos, infelicidade, desprazer nas escolhas da vida, isso sem falar dos vãos, inúteis, inócuos autoflagelos dogmáticos na carne, em nome da santidade dogmática. Sendo que santidade é caráter moral. A Bíblia pode ser usada facilmente para defender qualquer coisa. Alguém que nunca leu uma Bíblia pode receber facilmente o Evangelho da Graça de Graça. Ao contrário, alguém que estudou-a durante 30 anos pode ter que reaprender tudo novamente. E para isso, deixar a vaidade será necessário. Desenvaidecer. Porque a vaidade, o ego, vai impedir que reconheça seus erros e de recomeçar. É difícil aceitar o confrontamento de que tudo que aprendeu, quase tudo, está errado. É tão difícil, mas tão difícil, reconhecer que tudo ou quase tudo que aprendeu está errado, que é mais fácil procurar erros no trabalho EC, na igreja orgânica, nos desigrejados, nos vídeos, interpretando errado, julgando pelo título, procurando alguma coisa na vida de Akel. Tem que ter alguma coisa para você não precisar se confrontar e mudar. É melhor arrumar um defeito, um pretexto e ficar parado no erro, a mudar, a reconhecer, a recomeçar. As pessoas que costumam julgar pela capa
ou pelo título, por exemplo, os meus vídeos, doutrinas, extraindo partes, isolando falas, descontextualizando textos que eu falo ou escrevo, generalizando meus ensinos, nunca vão entender a Bíblia. Como eu comecei o programa de hoje, dizendo, fiz um vídeo sobre convertam-se, tirem saias, coloquem brincos, cuidem dos seus maridos. O título tem um limite de caracteres. Eu escolho de acordo com o meu dom para impactar pessoas. Mas a pessoa julga pelo título e nem sequer teve o cuidado de ouvir os 3 minutos apenas que eu falo sobre isso. Não é um estudo de 3 horas de aprofundamento. É apenas uma pincelada. São os mesmos que não vão entender a Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus nunca falou sobre trindade abertamente. Não deu tempo. Ele não quis. Paulo fala da ceia rapidamente e para. E você gostaria de ter ele do seu lado para tirar dúvidas, mas ele não está aqui. Aí sabe o que acontece? Você julga errado as cartas dele. Muitas vezes ele estava tratando de um assunto, ele disse, se eu tiver tempo, vou me aprofundar nisso. Se não der, não dá. Cartas de Paulo entram em assuntos e tópicos diferentes e não se aprofundam. E o que você faz? Isola, descontextualiza, generaliza. Existe até o grupo que condena Paulo porque não entendem a cabeça de Paulo. Geralmente os desordeiros. Os mesmos que, quando vêm os meus vídeos, não vão entender. As pessoas que são mal motivadas, sabe o que acontece com elas? Ah, que você está dizendo, a primeira pessoa me escreveu lá. Então quer dizer que é para ir levar o evangelho de shortzinho curto? Eu não sei de onde que ela tirou a palavra curto, nem shortzinho, eu não vi. Aonde que ela achou essa palavra? Sabe aonde? Eu falei que não sei. Pela ironia. Mas eu sei, pelo dom. No inconsciente dela. No âmago da alma dela, toda a imundícia sistemática, dogmática, religiosa habita lá. E ela precisa arrepender-se e recomeçar, fazer uma limpeza. É uma regeneração. É a conversão que eu falei. O gnosticismo do não toques, não proves, não manuseis, coisas que não têm valor a não ser para a satisfação do seu ego, status, mais santo, mais salvo, mais sábio. Religião, hipocrisia. Pessoas que nunca prestaram atenção no que oram, como eu dizia em Itapema. Pessoas que nunca prestaram atenção no que cantam, que vivem uma religião cheia de jargões e chavões e frases. Malaquias 3:10, Mateus 23, 20. Nunca leram, nunca entenderam, nunca se questionaram. A conversão delas é artificial. É um passo. Mas não é pura, não é original, não é orgânica, não é verdadeira. Por quê? Vem no meu vídeo e diz palavras que eu não disse. Ah, que eu quero dizer então que nós podemos liberar geral. O outro diz, como eu gosto dos teus vídeos, Aco, mas nesse você pecou. Porque as irmãs têm sim que esconder as partes do corpo. Onde foi, qual foi o dia que eu preguei contra a sensualidade? Que eu não preguei contra a sensualidade. Que eu fui a favor da sensualidade. Qual foi o dia que eu fiz apologia à prostituição, à lascívia, à imoralidade? Pelo contrário, repito, santidade é caráter, ética e moral. Mas as pessoas pegaram o vídeo, não entenderam. Enquanto o vídeo estava correndo, eu falando lá em cima sozinho, elas já estavam comentando, porque todo mundo quer falar. Não tem mais ordem, não tem mais amor pelas coisas, nem espírito de aluno de ovelha. Estou usando como exemplo. Agora, ontem.
Postei ontem. Isso é um exemplo. Eu poderia falar do Jesus é Lúcifer. Eu poderia falar do 66 Salomão. Eu poderia falar do inferno não existe. Que 80% dos comentários ali estão como? Herege, Satanás, filho do diabo. Até isso agora. Já não bastasse o inferno não existir. Ainda as irmãs estão liberadas a usar qualquer roupa. Eita. Que povo duro, povo difícil. Quem não entende meus vídeos jamais vai entender a verdade. E o que mais vejo nos comentários, nas redes sociais e todas as plataformas são erros e erros e erros de interpretação. E erro é amartia. E amartia é pecado. Você está pecando. O teu pecado é não entender. O meu povo foi destruído por não entender. Você está sendo destruído. Todos querem emitir opinião com pressa. Isso demonstra duas coisas. Olha só que revelação. Primeiro, o evangelho para elas perdeu o valor. Porque se elas amassem, a escritura diz que judeus, quando iam escrever o nome de Deus, fechavam os olhos, pediam perdão e até tomar banho, para depois escrever YHWH. Yah. Olha o amor. Olha o valor. Hoje as pessoas banalizaram. O problema está nelas. Abre um vídeo, uma doutrina, um estudo, uma revista, um curso do Akil. Estão tão acostumadas, estão tão banalizadas, é tão salpizado, que o Akil está lá falando pérolas preciosas e ela agindo que nem porca, desfazendo o valor da pérola, desconhecendo o valor da pérola e escrevendo asneiras. Dois. Segundo motivo pelo que as pessoas fazem isso é que elas estão cansadas de combater seitas e heresias e pré-julgam-nos como hereges. E em partes eu entendo. Quantos grupelhos, quantas portinholas, quantos grupos, que é isso que significa seita, com vários erros, com várias loucuras e má interpretações. Mas nós não somos um grupo. Nós não temos membresia, nem proselitismo. As pessoas me escrevem, Raquel, se você fizer isso, eu fico no teu grupo. Que isso? Que é isso? Raquel, se você deixar as irmãs assim, sabe? Um pouquinho mais de roupa, porque eu sou meio fraco, sabe? Eu só não descobri que eu sou fraco. Então eu condeno as outras. Tem uma frase muito boa do Dr. Ademar, meu amigo, irmão nosso do EC de Curitiba, ele me ensinou essa frase. O Ademar me disse que todo exagero revela uma necessidade. Pedrosa só fala em maçonaria. Qual é a necessidade? Não sei. Não sei. Qual será? Cidadão só... O problema dele é a roupa. Me escreveu lá. Que eu gostei de você, mas esse negócio das irmãs poderem vestir roupa pro calor, eu quero que elas passem calor. Eu quero que elas sofram. Alto flagelo da carne. Todo exagero revela uma necessidade. Necessidade. Por que esse combate tão desenfreado pela roupa? Hã? Quando a gente vê diabo em tudo, o diabo aparece. Quando a gente tem problema com certa coisa, é porque nós somos fracos. O meu texto áureo, 1 Coríntios 13, Romanos 14. Aquele que é fraco. Veja meu vídeo, os fracos. Debilitados pelo sistema, enfraquecidos pela religião. Eles não podem comer carne, porque são fracos.
Aí o que eu aconselho os nossos irmãos ilustres e nobres amadurecidos? Não vão me colocar roupa curta na frente dos fracos, para não escandalizar ele. Eles são fracos. Eu já disse, aqui em casa, quando eu ver que a pessoa é fraca, eu coloco suco de uva na mesa. Quando é forte, tem vinho. Se eu te servir uma taça de vinho, é porque eu tô te chamando de forte. Saber beber. Romanos 14. Se você não quer usar brinco, maquiagem, se você não quer usar calça, se você não quer se depilar, faz pro Senhor, faz pro teu marido, isso é teu, escolha tua, ninguém deve te incriminar. Meu vídeo, eu quero uma igreja. Meu vídeo, meu livro. O trabalho Eu Quero Uma Igreja começou com um livro. Eu Quero Uma Igreja. 2011, 2010. O livro já dizia que sente uma irmã que se veste assim. Tá lá no curso Sistematizando. Mas a pessoa não fez o curso, não se esforçou, pegou o meu vídeo de 3 minutos com um título e julgou. Liberal. Que pena, o Akel liberal. É assim que eles fazem com a Bíblia, é assim que eles fazem com as cartas de Paulo, é assim que eles fazem com os ensinos de Jesus, é assim que eles fazem com os pastores deles, os cabeças espirituais deles, que nunca entram em certos assuntos, só tratam daquilo que lhes interessa. Não sabem ensinar seus fiéis, que até sabem, mas não fazem as escolhas da vida. Isso já não acontece pessoalmente, viu? Quando qualquer pessoa vai a uma reunião nossa ou encontro, fisicamente, sempre saem de lá saciados e com entendimento aberto. Já a distância é uma grande dificuldade. Tudo porque aprenderam a ver a Bíblia de forma mística e sagrada. Isso é tão comum que não é difícil ver alguém aglutinando textos. Entre nós aqui do EC eu sempre vejo. Alguém que pega um texto daqui, daí pega outro daqui e outro dali. De plataformas, bases, cultura diferentes, autores e tempos diferentes, e tudo ele junta para defender o que ele acha, o que ele pensa, o que ele defende. É hora de transformação, é hora de ver o evangelho, a cruz, sua morte, seu plano salvífico, seu livro de referências. De referências essas que venceram o mundo. E vencermos também como eles venceram, sem necessidade de fisicalidades. Candelabros, estrelas, altares, templos, vestes sacerdotais, inclusive pergaminhos, papiros, bíblias. Não é para usar a Bíblia, irmão Áquio? Alguém pensou assim agora. Interpretação errada também. Viu? Não cresceu nada. Falei aqui e você tá aí. Como aquele jovem que ouve e não pratica. Fruto do sistema religioso. Tiago 1, 20 ao 26. Andemos com ela, Bíblia. Estudemos ela, Bíblia. Leiamos ela, Bíblia. Ensinamos ela, Bíblia. Aprendamos dela e ela, Bíblia. Mas com quem tem dons. Com quem tem dons. Com esforço. Com qualidade. Sem relaxo. Com respeito. Com o devido valor. Quando alguém falar do evangelho, dê valor a cada palavra. Entenda primeiro, assista tudo. Tire um tempo para estudar tudo. Tudo. Do contrário, ela será um instrumento de Satã para nos levar, para te levar à perdição. A Bíblia é o instrumento que o Espírito usa para salvar. E o instrumento que Satã usa para condenar. E ele não se intrometeu nessa. Foi Deus quem criou o mal. Isaías 45, 7. E ele chamou Satanás que ele criou e disse: te fiz maligno desde o princípio, e eu te dou liberdade para dizer se tu és. Eu te dou liberdade para levar as pessoas ao ponto mais alto. E eu te dou liberdade para dizer porque está
escrito. Eu te dou liberdade para usar o Salmo 90. Eu te dou liberdade para usar o Salmo 23. Eu te dou liberdade para você usar a Bíblia e a boca dos mercenários. Porque foi o Senhor que entregou o espírito do erro para que os gananciosos sejam condenados. O Senhor é que mandou o espírito do erro, a pregação da heresia, para que você se converta por ela e seja condenada por ela. Quem fez o caminho largo foi o próprio Deus e disse: gananciosos, interesseiros, falsos filhos, caminhem por ele, que um abismo espera vocês. Vem o dilúvio, venha o dilúvio.